Drones estão invadindo o território de nações da OTAN. Caças estão sendo escoltados para longe do Mar Báltico. Em setembro, a Rússia levou sua campanha de guerra híbrida contra a OTAN um passo além do que qualquer um esperava. A Rússia está agindo com impunidade, sem medo, e não vai parar de enviar seus drones até que a Europa faça algo a respeito. Isso pode acontecer em breve. A Europa planeja algo grande para acabar com a força aérea da Rússia. Se o continente cumprir o planejado, os planos de Vladimir Putin para uma guerra em toda a Europa podem estar arruinados. Em 22 de setembro, a Politico informou que as conversas começaram a se intensificar sobre a Europa. Instalar uma barreira de drones na fronteira leste para impedir a entrada de drones russos. Essas conversas ocorrem após várias violações do espaço aéreo russo, todas direcionadas a membros europeus da OTAN, envolvendo drones e aeronaves russas. O veículo informa que uma reunião online em 26 de setembro reunirá 7 membros da União Europeia com a Comissão Europeia para discutir uma possível barreira de drones. Essa reunião foi confirmada por um funcionário da União Europeia, segundo a Politico, e envolverá os países mais importantes do flanco leste da OTAN: Finlândia, Polônia, Letônia, Estônia, Lituânia, Bulgária e Romênia. Além dessas 7 nações, o comissário europeu de Defesa e Espaço, Andrias Kubilus, também participará. E claro, a Comissão Europeia seria tola em omitir a nação que mais inovou no campo da guerra com drones. Um representante ucraniano participará da discussão, talvez sugerindo que a Europa possa recorrer à Ucrânia para produzir os drones necessários ao seu muro. Esse ponto será revisitado mais tarde no vídeo. O anúncio da reunião ocorre após o discurso sobre o Estado da União Europeia da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que apoiou o conceito de um muro de drones. Não há dúvida de que o flanco leste protege toda a Europa, do Mar Báltico ao Mar Negro. É por isso que devemos investir em seu apoio por meio de uma vigilância do flanco leste, declarou von der Leyen em um discurso. Isso é dar à Europa capacidades estratégicas próprias. Devemos investir em vigilância espacial em tempo real para que nenhum movimento de forças passe despercebido. Precisamos atender ao pedido dos amigos bálticos e criar uma barreira de drones. A presidente da Comissão Europeia foi clara. Não há mais tempo para debates ou preocupações sobre aumentar tensões entre Rússia e OTAN na Europa. Essa escalada já está acontecendo. Drones e caças russos estão invadindo o espaço aéreo europeu. Esses ativos aéreos podem ainda não estar lançando ataques, mas essas incursões vão além de tudo o que Putin já fez antes. O líder da Rússia está ultrapassando limites, e ele está fazendo isso porque tem planos para a Europa se e quando a Rússia vencer a guerra na Ucrânia. Von der Leyen comentou após drones russos invadirem o espaço aéreo polonês, forçando a Polônia a acionar defesas e derrubar alguns. Isso também aconteceu poucos dias antes da OTAN anunciar a criação da Operação Sentinela do Leste, que também é uma resposta ao incidente na Polônia. Assim como o muro de drones, a Sentinela do Leste também foi criada para reforçar o flanco leste, tornando-o mais capaz de lidar com as ameaças aéreas da Rússia no futuro. A Rádio Europa Livre Rádio Liberdade diz que 8 nações aderiram a essa operação até 23 de setembro, todas contribuindo com recursos de defesa aérea de uma forma ou de outra. A França deu o pontapé inicial oferecendo 3 caças Rafale que serão estacionados na Polônia. O Reino Unido também enviará jatos Typhoon para patrulhar os céus da Polônia. Um avião de transporte militar, Airbus A400M, também está a caminho. Além disso, a Dinamarca enviou um navio militar para o Mar Báltico para dar ao projeto uma presença também na água. Parece que a OTAN e a União Europeia podem estar alinhadas quanto à necessidade de reforçar o flanco leste da Europa. A OTAN depende de seus membros para instalar defesas aéreas tradicionais nos países mais ameaçados por incursão russa. Já a barreira de drones usará tecnologia bem mais recente para combater as armas que a Rússia tem usado bastante na segunda metade da guerra na Ucrânia. Então, a barreira de drones vai acabar se tornando parte da Operação Sentinela do Leste? Ainda não está claro. Mas todos os países convidados pela Ucrânia para a reunião de 26 de setembro também são membros da OTAN. Devemos imaginar que há uma sinergia ocorrendo. Talvez a OTAN fique responsável pelos caças,
enquanto o muro de drones da União Europeia cuide dos veículos aéreos não tripulados. Isso ainda precisa ser visto. Mas além dessa questão de colaboração, também existe a dúvida de como o muro de drones vai acabar sendo, caso o conceito se torne realidade. Afinal, o flanco leste se estende por mais de aproximadamente 2.000 quilômetros. A área é grande, então a União Europeia precisará ser estratégica sobre onde e como usará seus drones. O conceito de muro de drones já existe. Isso já foi sugerido antes e, segundo a Euronews, já há um plano em andamento para executar isso de forma eficaz. O muro de drones da Europa não é só usar drones europeus contra drones russos. Drones de confronto direto serão usados, mas o termo muro de drones refere-se a criar uma barreira que impeça a passagem dos drones russos. A Euronews afirma que o sistema de defesa contra drones em várias camadas, chamado IASHIELD, é o principal componente desse muro. O IRSHILD, uma plataforma anti-drone complexa, é uma joint venture entre a Letan Origin Robotics e SIS e a DefSec Intel, especializada em vigilância automatizada. Essas duas empresas são as mais destacadas entre as 8 envolvidas na solução do muro de drones, e suas plataformas têm mais informações disponíveis. Essas duas empresas desenvolveram uma plataforma tecnológica com alto potencial de eficácia, segundo a Euronews. IASHILD usa câmeras, radares e detectores de radiofrequência para formar um muro tecnológico que detecta drones, identifica sua origem, hostilidade e nível de ameaça. O sistema também é totalmente automático, afirma Agris Kapoors, Chief Executive Officer da Origin Robot. Assim, ele poderá definir se os drones detectados precisam ter sinais bloqueados ou interrompidos, desviando-os do curso. Ou, se for preciso usar um drone para neutralizar a ameaça, o IRSHILE também foi projetado para detectar alvos não tripulados de alta velocidade, cerca de 200 km por hora. Para contextualizar, o Shahed 136, usado pela Rússia e base dos drones Gerber, alcança até 179 km por hora, segundo a France 24. Em junho, a Euromaidan Press afirmou que os novos drones russos Shahed podem alcançar 210 km por hora. Também desenvolve drones a jato bem mais rápidos. Alguns relatos afirmam que eles podem chegar a 540 km por hora. Então, o Air Shield não é perfeito nesse aspecto. Mas, assim como os próprios drones, é provável que seja um sistema que possa ser adaptado para atender aos requisitos impostos pela nova tecnologia de drones. Claro, a versão proposta da parede de drones deve ser viável em custo e capaz de implantar drones quando necessário. Kapoors afirma que cada ativação do escudo irlandês custa dezenas de milhares de euros ou dólares, ainda sendo um valor considerável. Isso é bem menos do que os milhares ou milhões de dólares frequentemente gastos em um único míssil de defesa aérea, sem mencionar os sistemas e plataformas aéreas que lançam esses mísseis. Sobre os drones que o Air Shield pode usar, só se sabe que ele é compatível com diferentes veículos aéreos não tripulados. Ainda é preciso fazer mais trabalho, especialmente quando se trata de adaptar essa parede de drones para que ela possa lançar drones interceptadores. Como Kapoors explicou, os sistemas que estão atualmente em uso foram projetados para ameaças muito mais caras, como neutralizar mísseis e aviação tripulada, disse Kapoors à Euronews. Ele não foi feito para interceptar drones de ataque. Essa ameaça é recente e só agora começamos a criar soluções para ela. Já há uma prova de conceito em andamento. Uma versão do sistema está operacional na Ucrânia, onde está equipada com uma arma de terceiros que permite à Ucrânia atirar nos Shaheds russos. Quando o Air Shield identifica uma ameaça iminente, ainda são necessários ajustes, demonstrações e mais trabalho para garantir seu potencial. Neste momento, a Europa parece considerar isso seriamente como opção. Parece haver uma ideia de como a Europa criará a barreira de drones que von der Leyen considera necessária. E esse será o tema da conversa na próxima reunião virtual mencionada anteriormente. No entanto, a questão de por que a Europa precisa construir uma barreira de drones em primeiro lugar ainda não foi totalmente respondida. O principal motivo já foi citado:
A Rússia tem sido ousada nas incursões no espaço aéreo da OTAN ultimamente. Só em setembro, a Rússia enviou vários drones e aeronaves para espaços aéreos onde definitivamente não deveria estar. As incursões começaram em 10 de setembro, quando a Polônia informou que 19 drones russos entraram em seu espaço aéreo. A Polônia precisou abater ao menos 3 drones em um ataque ousado da Rússia a um país aliado da OTAN. Mas isso foi só o começo. Poucos dias após o incidente na Polônia, um drone russo Geranduis Shahed-136 entrou e circulou pelo território romeno antes de sair, segundo o Ministério da Defesa da Romênia. O drone não fez praticamente nada, mas o fato de ter sido detectado já sugeria que havia um padrão em ação. A Rússia intensificou a escalada ao longo de setembro. Aviões e caças russos têm sobrevoado o Mar Báltico com frequência preocupante. Em vários momentos de setembro, Suécia, Dinamarca e Alemanha enviaram caças para deter os Su-30 e Il-20 de sinais da Rússia. Aviões de inteligência sobrevoam a área de água. É verdade que esses aviões estavam voando em espaço aéreo neutro, mas faziam isso de forma suficientemente suspeita para preocupar a OTAN. A Rússia foi além no dia 19 de setembro, quando enviou um trio de Mikoyan Gurevich 31s para o espaço aéreo da Estônia. Mesmo após vários avisos da Estônia, esses caças só saíram quando a OTAN enviou seus próprios aviões para escoltá-los. Mesmo assim, a Rússia não para. A Polônia foi alvo novamente em 20 de setembro, ao registrar caças russos violando a zona de segurança de sua plataforma de petróleo offshore Petrobáltica. Mais uma vez, a Polônia enviou interceptadores para lidar com a ameaça. Por fim, houve o incidente de Copenhague. Em 23 de setembro, o Guardian noticiou que 3 grandes drones voaram tão perto da pista do aeroporto de Copenhague que as operações foram suspensas por 4 horas. Há suspeita de ligação com a Rússia, mas nada foi comprovado. Os 3 drones exibiam luzes verdes e se moviam de forma semelhante, o que, segundo autoridades dinamarquesas, indica a operação por um agente capacitado. Atualmente, apenas a Ucrânia possui operadores de drones mais capacitados do que a Rússia, e a Ucrânia não está tentando fechar nenhum aeroporto além daqueles dentro da própria Rússia, supondo que uma ligação com a Rússia seja comprovada. Parece provável que o incidente de Copenhague se some a outros que mostram a confiança de Putin em testar o flanco leste dos europeus. A maioria das nações alvo dessas incursões estará presente na 26 de setembro. Diversos países receberão defesas reforçadas na Operação Sentinela do Leste e serão principais candidatos ao muro de drones. A frequência dessas incursões mostrou à Europa que ela precisa agir o quanto antes. A Rússia já está agindo. Apesar de não atacarem, seus drones e aeronaves causam perturbação e ameaçam. Toda vez que um ativo aéreo russo entra no espaço aéreo europeu, surge a dúvida se esse será o que vai lançar um ataque completo. Talvez o ataque nunca ocorra, ou Putin queira que a Europa pense isso para surpreender o continente se acontecer. Palavras não são mais suficientes. A matéria destaca esse ponto em um artigo de 23 de setembro, onde aponta isso. A coalizão aliada, majoritariamente europeia, deve estar pronta e disposta a enfrentar a ameaça russa. O veículo sugere que Putin pode ter um motivo alternativo de usar essas incursões recentes como uma cortina de fumaça, atrás da qual ele pode esconder a natureza vacilante de suas alegações de que uma vitória russa na Ucrânia é inevitável. Mas mesmo que esse seja o caso, a Europa não pode ser complacente. A reação do Ocidente tem sido lenta e ainda não enviou sinal claro ao Kremlin. Quais são as linhas vermelhas da OTAN e da União Europeia? Diz o canal que a conversa não está errada. O apelo de von der Leyen por um muro de drones e o fato de isso virar tema de discussão podem enviar esse sinal. Isso pode indicar que toda a ala leste da Europa é uma linha vermelha, já que drones russos que tentarem cruzar o muro de drones podem ser abatidos. E o mesmo pode acontecer com outros ativos aéreos, talvez até mesmo caças, assim que esse muro estiver totalmente desenvolvido. As incursões russas são o principal motivo para o muro de drones estar tão próximo de ser criado. No entanto, o Independent levanta um ponto interessante de que a criação de um muro como esse pode ser vital. Quanto à Europa,
Reduzir a dependência dos Estados Unidos da América diante das ações da Rússia não ocorre por falta de apoio americano, mas porque os Estados Unidos da América estão mais focados em si mesmos atualmente. Segundo o veículo, o Pentágono reduziu as vendas de armas dos Estados Unidos da América para a Europa, que seriam para fortalecer a defesa da Ucrânia, para reabastecer seus próprios arsenais. Também destaca que a Iniciativa de Segurança do Báltico, que é um programa de longa data dos Estados Unidos da América, que opera na região do Báltico, está sob ameaça de ser reduzida. Com possível lacuna dos Estados Unidos da América, a Europa deve cobrir todos os pontos. A muralha de drones, aparentemente desenvolvida sem os Estados Unidos da América, pode ser uma ótima forma de conseguir isso. No entanto, também é possível que os Estados Unidos da América acabem participando das operações de defesa do flanco leste da Europa e da OTAN. Afinal, embora o Independent destaque corretamente as preocupações europeias com a política dos Estados Unidos da América, o presidente Donald Trump mantém firme seu apoio para enfrentar Putin. Em 23 de setembro, a Euronews disse que Trump foi questionado se os membros europeus da OTAN deveriam começar a abater caças russos que invadissem seu território. Trump disse, sim, eu acho, e explicou que depende das circunstâncias. Os Estados Unidos da América são firmes quanto à OTAN, como esperado de um membro fundador. Mais tarde, Trump usou o Truth Social para sugerir que mudou completamente sua visão sobre a guerra na Ucrânia. Após entender totalmente a situação militar e econômica entre Ucrânia e Rússia, e os problemas econômicos causados à Rússia, a Ucrânia, com o apoio da União Europeia, pode lutar e recuperar todo o seu território original, escreveu Trump. Ele acrescentou que a Rússia se revelou algo como um tigre de papel. Talvez só faltem tempo, paciência e apoio financeiro da Europa e OTAN para a vitória da Ucrânia. É verdade que ele não afirmou se o apoio virá dos Estados Unidos. Trump agora vê a Rússia como uma nação falível, o que pode indicar disposição para apoiar o muro de drones futuramente. Só o tempo dirá. A próxima questão é: a Europa consegue mesmo construir um muro de drones? O projeto mostrado no vídeo é impressionante, mas precisa de financiamento. É necessário o compromisso da União Europeia, OTAN e demais envolvidos para que isso amadureça. Se uma parede de drones for possível, não será construída rapidamente. Em artigo de 12 de setembro, o político afirmou que OTAN e Europa não estão preparadas para os drones russos. Segundo o político, faltam soluções econômicas na Europa para enfrentar os enxames de drones da Rússia. Esses enxames custariam muito mais para serem eliminados com mísseis de defesa aérea e armas semelhantes do que custam para serem construídos, criando uma oportunidade para a Rússia esgotar as defesas da Europa. A CNN também questiona se OTAN e Europa conseguem inovar rápido o bastante para acompanhar os drones russos, levantando o ponto do custo. Não é que a Europa não seja capaz, observa o veículo. Ressalta que caças da OTAN impediram ataque de mísseis e drones do Irã a Israel em abril. Os caças foram eficazes. No entanto, essa defesa custou mais de $1 bilhão. Esse é um valor que a Europa, mesmo unida, não pode gastar, considerando a possível frequência dos ataques de mísseis e drones da Rússia. Tudo se resume à tecnologia necessária para a parede de drones, pois ela deve oferecer alternativa ao que a Europa já possui. A Euronews ressalta que tecnologias na parede de drones devem seguir padrões da OTAN, pois a maioria dos países europeus envolvidos é membro da aliança. Em relação à parede descrita anteriormente, isso significa que a tecnologia utilizada deve ser capaz de distinguir drones da OTAN de drones que não são da OTAN. Espero que isso seja considerado. Esse ponto mostra que uma parede de drones não é apenas instalar sensores e contramedidas para atirar em qualquer drone que passe. Alguns desses drones podem ser europeus. Não adianta vê-los sendo abatidos pelo mesmo sistema que os lançou. A Europa precisa de mais drones. Enquanto o IRSHILE usa interferência e contramedidas eletrônicas, também deve enviar drones para enfrentar os veículos aéreos não tripulados da Rússia. Atualmente, a União Europeia, como um coletivo, provavelmente está muito atrás da Rússia quando se trata da produção pura de drones. Mas nessa área, pode haver justamente um país que é candidato à União Europeia e que pode ser capaz de ajudar.
Esse país é a Ucrânia. A grande indústria de drones da Ucrânia surgiu após a invasão russa e ainda pode crescer mais. Em junho, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o país pode produzir até 8 milhões de drones por ano. Mas falta financiamento. Talvez a Europa encontre aqui solução para sua ausência de drones. Parte do orçamento da muralha de drones poderia ser usada para pagar à Ucrânia pela construção dos drones necessários, formando um casamento perfeito. Afinal, o único país que já possui drones capazes de combater o que a Rússia está lançando na Europa neste momento é a Ucrânia. Se a Europa precisa de prova da eficácia dos drones ucranianos, basta ver o que fizeram nas refinarias de petróleo da Rússia. Kiev mira o ponto cego da Rússia e o possível golpe final em Putin. Veja nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para acompanhar os últimos desenvolvimentos do muro de drones da Europa.